Olá pessoal do terceiro, tudo bem com vocês? Estamos na reta final do quarto bimestre desse ano letivo tão conturbado, em que perdemos tantas pessoas, em que o mundo está sofrendo uma transformação tão grande, em que vocês e nós, professores, vamos tentando fazer o melhor possível com o que a gente tem em mãos de ferramentas, com o que a gente psicologicamente também está conseguindo fazer. Espero que eu tenha ajudado vocês com algumas das videoaulas, com o conteúdo que a gente sabe que não é todo o conteúdo que nós estaríamos disponibilizando em sala de aula, mas como eu falei, fazendo o melhor com o que nós temos em mãos. Então essa videoaula é sobre a correção das atividades do modernismo, segunda geração, que foi passado para vocês na atividade anterior. Vou fazer uma leitura com vocês dos textos que eu pedi, então se alguém quiser abrir o PowerPoint, desculpa, ou esse PowerPoint mesmo que eu estou disponibilizando, ou se quiser abrir, essas páginas também estão na sala de aula e no blog da escola. Mas eu coloquei todas aqui, então eu creio que vocês vão conseguir ler, certo? Então deixa eu só diminuir a câmera aqui. Opa! A gente tem que deixar bem no cantinho para não atrapalhar a leitura de vocês, né? Vou ficar bem pequenininha aqui no cantinho, tá bom? Sem não atrapalhar nada. E vamos começar então com a correção dos exercícios do modernismo brasileiro, segunda geração. Antes da correção, vou ler com vocês os textos que eu coloquei como incentivadores aí, né, como conteúdo para dar base para vocês responderem as questões. Então a gente vai falar primeiro sobre uma nova guerra. A Segunda Guerra Mundial, né, ela veio para abalar o mundo. Então, a quebra da Bolsa de Nova York em 1929 prenuncia uma década de tristezas, o que se confirma com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, quando Hitler invade a Polônia em setembro de 1939. No Brasil, a situação era ruim. Vargas, levado ao poder pela Revolução de 1930, inicia um governo provisório, que aos poucos vai se tornando definitivo. Os paulistas, inconformados com a perda do poder político, desencadearam em 1932 a Revolução Constitucionalista. Os integralistas, seguidores de Plínio Salgado, manifestam sua simpatia pelo fascismo de Mussolini. Mussolini, para quem não lembra, é o aliado do Hitler, né? É o chanceler da Itália e presidente da Itália e aliado do Hitler. Tá? Então, continuando lá. Com a promulgação de uma nova Constituição em 1934, Getúlio é legitimado no poder. Em novembro de 1937, ao fechamento do Congresso Nacional e a decretação do Estado Novo, Vargas assume poderes ditatoriais e passa a exercer suas funções de modo autoritário e centralizador. A censura é exercida pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, e muitos escritores são perseguidos e presos, acusados de subversão. No cenário mundial, a guerra acirra-se com o bombardeio japonês a Pearl Harbor, em 1941, que é a base do Havaí da americana, né? Uma base militar americana. E termina tragicamente em 1945, com a rendição alemã, que expõe ao mundo as atrocidades cometidas pelo governo nazista com milhões de judeus. E aí vamos falar da literatura. A poesia modernista da segunda geração modernista, que está no meio dessa efervescência política. O grande tema da poesia da segunda geração modernista é a análise do ser humano e de suas angústias, reflexo da vida em uma sociedade em crise, a indagação sobre o sentido da existência. O que se observa é um processo de amadurecimento em relação aos poemas desafiadores da geração de 1922. O convívio entre a ideologia e a literatura é evidenciado pela escolha dos temas sociais e pela preocupação com o resgate da condição humana, ameaçada por um mundo de guerra. Esses temas foram desenvolvidos pelos autores do período, como Vinícius de Moraes, que imortalizou o sofrimento provocado pela bomba atômica. Vocês devem lembrar, então, se não lembram, vamos ler agora. A Rosa de Hiroshima. Por que ele chama de rosa? Vocês lembram da imagem da foto da bomba atômica? Ela não parece uma rosa quando ela explodiu? Então ele fala assim: pensem nas crianças mudas telepáticas, pensem nas meninas cegas inexatas, pensem nas mulheres rotas alteradas, pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas, não se esqueçam da rosa, da rosa, da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida e inválida,
a rosa com cirrose, a anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Bem legal essa poesia do Vinícius, né? Uma crítica muito forte, por isso que eles eram considerados o quê? Subversivos. A crise traz para muitos homens a necessidade de maior espiritualização, como forma de superar o sofrimento e encontrar conforto para a dor de viver. Como entender a magnitude representada pela existência, pelo fato de ser e estar no mundo, sem o auxílio de uma força maior do que a humana? A obra de poetas como Vinícius de Moraes, Jorge de Lima, Cecília Meirelles e Murilo Mendes desenvolve, além das questões sociais, temas espirituais que também caracterizam a poesia da época. Então vamos ler uma poesia do Murilo Mendes, O Renegado. Cortina que vela a face de Deus, o céu fecha-se violentamente sobre mim. Música, música da tempestade, os sentidos irrompem clamando, tirai-me de tudo ou dai-me tudo. Que tenho eu com a sociedade dos meus irmãos? Acaso serei responsável pela sua vida? Sou um membro destacado de um vasto corpo. Sou um na confusão da massa insaciável. Entretanto, vejo por todos, penso por todos, sofro por todos. Fui destinado desde o princípio à explanação. Quis salvar a todos, e nem pude me salvar. E assim os poetas da geração que se estende de 1930 a 1945 vão cantando o amor, o sofrimento humano, a matéria, a busca por Deus, abrindo um novo caminho para a poesia no Brasil. Vamos falar agora do poeta de Itabira. Esse é um grande nome da poesia brasileira. Aliás, da poesia de língua portuguesa. Ele é considerado o terceiro maior poeta da língua portuguesa. O primeiro maior poeta da língua portuguesa, vocês devem lembrar, eu sempre falei para vocês, quem foi meu aluno desde o primeiro, Camões. O segundo maior poeta da língua portuguesa, falei esse ano ainda, Fernando Pessoa, que a gente já estudou no outro bimestre. E o terceiro maior poeta de língua portuguesa é o poeta de Itabira, ou seja, Carlos Drummond de Andrade. Itapira de Mato Dentro, a pequena cidade mineira, entrou para o cenário da literatura mundial quando nasceu o poeta Carlos Drummond de Andrade, em 1902. Há alguns anos vivi em Itabira, principalmente nasci em Itabira, por isso sou triste, orgulhoso de ferro, escreveria ele anos mais tarde, associando um comportamento ensimesmado ao minério de ferro que enriquecia a cidade onde ele nasceu. O ano de 1928 trouxe a notoriedade ao poeta mineiro com a publicação em julho da Revista da Antropofagia de seu controverso poema. Vamos ler o poema dele. No meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. O poema dividiu a opinião pública. Havia aqueles que o consideravam uma expressão significativa dos valores estéticos e reconheciam a capacidade criadora de Drummond. Outros o viam como uma brincadeira de mau gosto, síntese do desrespeito da nova geração de poetas em relação à boa literatura. Profissionalmente, o poeta ocupa um cargo junto à Secretaria de Educação de Minas Gerais, mas continua a publicar seus textos em jornais, o que o fará para toda a vida. Em 1930, publica o primeiro livro, Alguma Poesia, com o apoio da imprensa oficial do Estado. Trabalhando no Rio de Janeiro, concilia suas atividades como funcionário público às publicações em jornais e revistas. E vão surgindo os livros da poesia, Sentimento do Mundo, de 40, Poesias, de 42, A Rosa do Povo, de 45, Poesia até agora, de 49. No início da década de 1950, Drummond estreia como ficcionista, publicando Os Contos do Aprendiz. A produção literária continua com Clara Enigma e a Mesa, em 1951, Viola de Bolsa, em 1952, Fazendeiro do Ar, Poesia até agora, em 1954, Viola de Bolso novamente encordoada, em 1955, 50 poemas escolhidos pelo autor, em 1956, e poemas, em 1959. Uma obra vasta literária publicada. A vida de Drummond, vamos virar aqui a página, né? A vida de Drummond é abalada no início da década de 1980 com a notícia de que a filha sofria de câncer.
No dia 5 de agosto de 1987, o câncer vence a batalha e ele perde a sua filha querida. No velório, comenta com amigos que começava ali a destruição da família Andrade. Exatos 12 dias depois do seu coração enfraquecido parava de bater. Os temas de um vasto mundo poético que o Drummond desenvolveu. Alguns importantes temas desenvolvidos por ele aparecem já no seu primeiro livro, Alguma Poesia. O questionamento do sentido, da vocação literária e da função social do poeta despontam nos conhecidíssimos versos do seguinte poema de 7 faces. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse, vai, Carlos, ser gaucho na vida. O desencontro entre o ser e o mundo anunciava-se no meio do caminho, confirma-se aqui. Para Drummond, ser poeta é ser gaucho, desajeitado, diferente dos outros. Esse eu deslocado vê o mundo por uma perspectiva particular, diferente da de seus semelhantes, e isso faz com que o poeta assuma um tom pessimista, muitas vezes triste, que lamenta a incapacidade de compreender o que vê. E é também a partir dessa perspectiva, num tom saudosista, que Drummond desenvolve o tema da família e da cidade natal. Então vamos ler o Infância. Meu pai montava cavalo, ia para o campo. Minha mãe ficava sentada cozendo. Meu irmão pequeno dormia. Eu sozinho, menino entre mangueiras, lia a história de Robinson Crusoe. Comprida história que não acaba mais. No meio-dia branco de luz, uma voz que aprendeu a ninar nos longes da senzala e nunca se esqueceu, chama para o café. Café preto que nem a preta velha. Café gostoso, café bom. Minha mãe ficava sentada cozendo, olhando para mim. Psiu, não acorde o menino. Para o berço onde pousou um mosquito e dava um suspiro. Que fundo. Lá longe meu pai campeava, no mato sem fim da fazenda. E eu não sabia que a minha história era mais bonita que a de Robinson Crusoe. A partir da publicação de Sentimento do Mundo, o que se observa é uma mudança no tratamento de Drummond às questões sociais. Sentimento do Mundo, José e a Rosa do Povo são obras que revelam o desencontro entre a imagem de uma sociedade justa e um contexto político do momento. Marcado por conflitos desencadeados pela Segunda Guerra Mundial no Brasil, a ditadura do Estado Novo também fazia suas vítimas. O autor insiste na função social do poeta, que deve denunciar a opressão e lutar pela construção de um mundo novo, ainda que armado apenas com suas palavras. O poema seguinte exemplifica essa nova perspectiva. Chama-se Mãos Dadas. Não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Então, estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande, mas não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Meu gato acabou de passar aqui na frente do computador. Oh, meu Deus. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria. O tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Voltado para os seus semelhantes, tentando como poeta lutar contra as injustiças e a desesperança de um mundo em conflito, Drummond revela uma terceira face de sua poesia, a preocupação com a criação poética e o reconhecimento do amor como um sentimento positivo, embora tardio. Os próximos poemas exemplificam essa tendência. Consideração do poema. Não rimarei a palavra sonso com a incorrespondente palavra outono. Rimarei com a palavra carne, ou qualquer outra que todas me convêm. As palavras não nascem amarradas. Elas saltam, se beijam, se dissolvem. No céu, livre por vezes um desenho. São puras, largas, autênticas, indevassáveis. Outro poema, Amar. Que pode uma criatura senão, entre criaturas, amar? Amar e esquecer, amar e malamar, amar e desamar, amar. Sempre e até de olhos vidrados, amar. Que pode, pergunta o ser amoroso sozinho, em rotação universal, se não rodar também e amar? Amar o que o mar traz à praia,
o que ele sepulta e o que na brisa marinha é sal ou precisão de amor ou simples ânsia. Este é o nosso destino, amor sem conta, distribuído pelas coisas pérfidas ou nulas, doação ilimitada de uma completa ingratidão. E na concha vazia do amor, a procura medrosa paciente de mais e mais amor. Bom, vamos para as atividades então? Chegou o nosso grande momento, né? Vamos ver se a gente conseguiu traduzir tudo isso daí agora nas respostas. Então vamos ler o Quadrilha, muito famoso, do Carlos Drummond de Andrade. João amava Teresa, que amava Raimundo, João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos. Teresa para o convento. Raimundo morreu de desastre. Maria ficou para a tia. Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Vamos lá. Primeira questão, aqui é questão 6, que é uma continuidade de capítulo, né? Drummond foi um poeta que explorou a estética da repetição. Que elementos do poema constituem esse traço do estilo do poeta? Bom, além da repetição dos nomes das personagens, vocês perceberam também a recorrência do que? Que. Esse que foi conectando todos os protagonistas da pequena história. 7. Explique o título do poema, relacionando ao seu desenvolvimento. Gente, o título do poema Quadrilha faz referência àquela dança da festa junina, a célebre dança popular, né? A quadrilha da festa junina, em que os pares, por diversos motivos, eles são trocados ou desfeitos, né? Às vezes a gente faz aquela cesta de flor, várias vezes a gente troca de par na quadrilha. Então, o poema dele quis mostrar essa troca de par, né? O mesmo ocorre com as personagens do poema, que se veem sem parceiros amorosos, assim como na dança a gente perde o parceiro. Questão 8. Qual é a visão do amor presente no poema? Gente, segundo esse poema, o amor parece ser um sentimento aleatório ou casual, né? Aquele que ama não tem necessariamente o amor do outro, não tem um amor correspondido. De fato, no poema, a visão do amor é até trágica, né? O sujeito que nunca é amado, o amor também é interrompido, né, por uma morte, e principalmente, amor não tem nada a ver com casamento, porque a única que não amava foi a que casou. Tá? Então ele dá uma visão bem crítica sobre casamento, sobre relações sociais e sobre o amor. Como o amor é difícil. As pessoas romantizam, estou apaixonado, outro está apaixonado. O Drummond, ele chama a atenção que nem sempre quando você se apaixona, a outra pessoa se apaixona também. 9. Qual a relação entre J. Pinto Fernandes e essa visão de amor? Bom, o J. Pinto Fernandes, que é apresentado com esse nome pomposo, né? J. Pinto Fernandes, um nome pouco afetivo, íntimo para quem o conhece, representa justamente o casamento, desvinculado do amor, porque ele casa-se com a única que não amava ninguém. 10. Apesar de ter sido escrito na década de 1930, o poema apresenta traços semelhantes aos da primeira geração modernista. Quais são esses traços? A métrica livre, os versos brancos, o tom humorístico são traços da primeira geração romântica que ele traz para cá, para a segunda, né? Versos brancos, para quem não sabe, são esses versos sem as rimas finais, né? São os versos com a métrica livre. Tá? 11. O poema de Drummond pode ser encarado como um retrato do amor e do mundo contemporâneo? Por quê? Bom, gente, essa é muito pessoal, né? Alguns de vocês podem concordar que sim. Lembrando que os relacionamentos atuais também têm uma grande estabilidade, né? Muitas separações, muitas relações passageiras, gente que fica com gente, aí depois fica com outro, né? Tem uma grande satisfação no terreno afetivo nos dias de hoje. Alguns de vocês podem falar que não. E aí vocês podem apontar que em todas as épocas o ser humano sofre esses problemas, né? Para se satisfazer no campo amoroso. Os desencontros amorosos são, assim, algo comum na busca pelo amor verdadeiro. E aquela história do... eu vou ficando com o errado até o certo aparecer, uma coisa assim da busca, né, do romance. Bom, espero que vocês tenham gostado de analisar a quadrilha, não foi tão difícil assim, foi? Aí eu pedi para vocês lerem também um pouquinho sobre o romance regionalista, que foi uma grande marca dessa segunda geração modernista brasileira. Vamos ler? O romance regionalista. A segunda fase do modernismo brasileiro, que vai entre 1930 e 1945, mais conhecida como geração de 30,
é mesmo demolidora, é menos demolidora que a geração anterior. A geração anterior do Bandeira, né, do Mário de Andrade, do Oswald de Andrade, elas são mais destruidoras do clássico. Essa aqui é um pouco menos destruidora. É menos demolidora, vamos falar assim. Marcando-se pelo espírito construtivo e pelo desenvolvimento do romance regionalista. A publicação do romance A Bagaceira, de José Américo de Almeida, em 1928, inaugura um importante momento da literatura, tendência da literatura brasileira, a produção de romances que tematizam o aprisionamento do indivíduo pelo espaço em que ele se encontra. A seca passou a não ser apenas o ambiente, mas a própria personagem da história, transfigurada no estilo conhecido pela primeira vez, uma prosa árida, despojada, o avesso completo de qualquer possibilidade épica. Essa nova tendência da narrativa ficcional pode ser vista, na verdade, como uma retomada de dois diferentes momentos do romance brasileiro: o regionalismo romântico e o realismo do século XIX. Agora, o nordestino ele é apresentado de modo fiel à realidade, diferente do que acontecia nos romances românticos. Por essa razão, o romance regionalista da segunda geração modernista também passa a ser designado como neorrealista. No período de 1930 a 1945, o Brasil vê surgir uma geração de escritores comprometidos com esse novo realismo que nos mostra o ser humano integrado ao espaço em que vive, muitas vezes por ele aprisionado. Seu comportamento também é analisado em uma tentativa de traçar de modo fiel o perfil social e psicológico dos habitantes de determinadas regiões brasileiras. A seca como motivo literário. Então, a seca ela vai ser elemento de vários autores. Uma delas, Raquel de Queiroz. Seguindo José Américo de Almeida, Raquel de Queiroz publica em 1930 o 15. O romance, como o próprio nome indica, aborda a terrível seca de 1915 e suas consequências para a família do vaqueiro Chico Bento, retirantes nordestinos miseráveis que rumam à fortaleza para fugir da seca impiedosa. A preocupação social da autora aparecerá ainda em obras como João Miguel, em 1932, e Caminho das Pedras, em 1937. Seu mais recente romance de sucesso foi Memorial de Maria Moura, que até virou série da Globo, tem no Globoplay, de 1922. Aí tá aí, adaptado pela televisão. Outro autor que tratou da seca, José Lins do Rego. É um grande nome de destaque da geração de romancistas surgidos na década de 30. José Lins do Rego publica seu primeiro romance, Menino do Engenho, em 1932. Na obra, com claras referências autobiográficas, deixa entrever uma forte nostalgia da infância. Menino do Engenho é considerado o romance inaugural do ciclo da cana-de-açúcar, pois desenvolve situações de vida de um engenho de cana. Doidinho, de 1933 e Banguê de 1934, Usina de 1936, Fogo Morto de 43 fazem parte desse ciclo. Com a publicação de outros romances como Pedra Bonita em 38 e Cangaceiros em 53, José Lins do Rego dará origem ao ciclo do cangaço. Escreveu ainda romances que pela temática aproximam-se de dois ciclos, O Moleque Ricardo, Pureza e Riacho Doce. Riacho Doce também virou série da Globo. Jorge Amado, chegamos Jorge Amado, né? O baiano Jorge Amado, um grande nome modernista, importantíssimo, um autor que é muito cobrado em vestibulares. De todas as fases por que passou a obra de Jorge Amado, na primeira, de cunho francamente regionalista, vemos retratada a vida da região calcária de Ilhéus, caracterizando a opressão em que vivem os trabalhadores rurais, em contraste com a situação dos grandes coronéis da região, enriquecidos pelo cultivo do cacau, nosso ouro negro. Dentre as obras do período, destacam-se Cacau, de 33, Suor, de 34, Jubiá, de 35, e o romance que muitos críticos consideram sua obra-prima, Terras do Sem Fim, de 1942. Outra obra que merece atenção, e essa muita atenção eu peço que vocês leiam, nessa pandemia aproveitem para ler, Capitães de Areia, que é de 1937. Retrata a vida de um grupo de meninos que vivem pelas ruas de Salvador. A partir da publicação de Gabriela, Cravo e Canela, em 58, a ficção de Jorge Amado afasta-se um pouco das questões sociais, para concentrar-se na construção dos tipos humanos e na apresentação de situações anedotas. Essa tendência em sua produção literária
foi que garantiu ao autor tamanho sucesso com o público brasileiro e estrangeiro. Vocês devem lembrar que a Gabriela também virou novela e minissérie da TV Globo. Agora, vamos falar do grande Graciliano Ramos, talvez o maior nome dos romances regionalistas. De toda a obra literária publicada por ele, 2 romances destacam-se pela forma surpreendente com que, por meio de uma linguagem direta e econômica, o escritor nos apresenta diferentes níveis da miséria humana, causada pela pobreza extrema em Vidas Secas. A outra, fruto da ambição e dos ciúmes doentios em São Bernardo. Muito mais do que apenas romances regionalistas, seus textos abordam problemas universais. Então vamos falar aí do Vidas Secas, a luta pela sobrevivência, né? Tem um quadro aqui do Portinari que mostra os retirantes. Esse quadro é muito famoso, sempre que se tem uma associação entre uma obra visual como um quadro e uma obra escrita como Vidas Secas de Graciliano Ramos, é sempre essa obra que é colocada. Narrado em terceira pessoa, Vidas Secas nos mostra a dura existência no sertão nordestino, em que bichos e homens são igualados na tentativa de sobreviver às agruras do clima. Fabiano, Sinhá Vitória, os 2 filhos e a cachorrinha Baleia estão à procura de um lugar melhor para viver. Após longa caminhada pela Caatinga, chegam a uma fazenda abandonada, onde resolvem se instalar. O início da narrativa já impressiona pela aridez do cenário, que se expande e atinge também o comportamento das personagens, com falas monossilábicas e gestos voltados para a sobrevivência imediata. Quando eu explico isso em sala de aula, eu costumo falar, é como se a secura do ambiente secasse as pessoas também por dentro. Vamos ler um trechinho, então. Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam 2 manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro. Estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem bem progredira 3 léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da caatinga rala. Arrastaram-se para lá, devagar, sem a Vitória com o filho mais novo, escanchado de quarto, e o baú da folha na cabeça. Fabiano, sombrio, cambaio, o aió a tiracolo, a cuia pendurada numa correia presa ao cinturão, a espingarda pederneira no ombro. O menino mais velho e a cachorra-baleia iam atrás. Os juazeiros aproximavam-se, recuaram, sumiram-se. A caatinga estendia-se de um vermelho indeciso, salpicado de manchas brancas, que eram ossadas. O vôo negro dos urubus fazia círculos altos em redor dos bichos moribundos. Pesado, né? Vidas Secas, no entanto, não nasceu como um romance, conforme nos conta o próprio autor. Era um conto que trazia a cachorrinha-baleia como personagem principal, em torno da qual orbitavam alguns viventes, cuja humanidade era parcamente caracterizada. A origem do livro se faz notar em sua estrutura. Seus 13 capítulos são pequenas histórias independentes, que, postas lado a lado, formam um quadro maior. Em comum há o registro da dificuldade da vida e da exploração que daqueles seres completamente desprovidos de estudos. A própria humanidade parece inquestionável aos olhos do vaqueiro Fabiano. Mais um trechinho aí pra gente. Fabiano, você é um homem! Exclamou em voz alta. Conteve-se. Notou que os meninos estavam perto. Com certeza iam admirar-se, ouvindo-o falar só. E pensando bem, ele não era homem, era apenas um cabra, ocupado em guardar coisas dos outros. Vermelho, queimado, tinha os olhos azuis, a barba e os cabelos ruivos, mas como vivia em terra alheia, cuidava de animais alheios, descobria-se, encolhia-se na presença dos brancos e julgava-se cabra. Olhou em torno com receio de que, fora os meninos, alguém tivesse percebido a frase imprudente, corrigiu-a murmurando. Você é um bicho, Fabiano. Isso para ele era motivo de orgulho. Sim, senhor, um bicho capaz de vencer as dificuldades. De todos os romances da segunda geração modernista, nenhum conseguiu apresentar de forma tão excepcional a realidade massacrante desses seres humanos. Além de Vidas Secas, outras grandes obras escritas por Graciliano Ramos foram Caetés, em 1933, São Bernardo, em 1934, Angústia, em 1936, Memórias do Cárcere, em 1953, que foi publicada após a morte dele.
Então, vamos finalizar aí com as atividades. Elas estão analisando esses dois trechinhos que a gente leu, né? Então, a questão 12. O início do romance Vidas Secas, de Graciliano Ramos, é um dos mais célebres da literatura brasileira. Percebemos imediatamente a temática da prosa da geração de 30. Qual é essa temática? Gente, a geração de 30, ela ficou conhecida por ela falar dos temas sociais, ligados aos problemas do Nordeste. Então, nesse trecho, a gente reconhece o problema da seca e da migração que ela provoca, né? O fato do nordestino ter que sair do seu estado e migrar para outro em que não tenha seca, em que ele possa trabalhar. 13. Graciliano Ramos era conhecido por seu estilo enxuto e preciso, que pode ser percebido, por exemplo, no uso dos adjetivos. Releia o primeiro e o último parágrafo do trecho e responda. A. Quais são os adjetivos utilizados? Bom, então ele utiliza avermelhada, verdes, cansadas e famintos, seco, pelados, rala, vermelho, indeciso, brancas, negro e moribundos. B. Qual é a função que as cores apresentam no texto? As cores, ao contrário do que é usual, quando se indica um ambiente alegre, as cores nesse trecho elas são utilizadas para apresentar um cenário desolador. O vermelho da seca é quebrado pelo verde ralo da caatinga e pelo branco das ossadas brancas cercadas do preto dos urubus. Então, assim, as cores aí não mostram um ambiente alegre, e sim um ambiente devastado. 14. Quem são as personagens apresentadas no trecho que a gente leu? Que características pode-se perceber nela? Bom, os personagens são o retirante Fabiano, a senhora Vitória, que é a esposa dele, o menino mais velho, o menino mais novo e a cachorra-baleia. Eles carregam muitas coisas, estão cansados, famintos e calados. 15. Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumidos. Qual é o sentido produzido por essa enumeração de verbos? Transcreva uma outra passagem em que o mesmo sentido seja produzido. Bom, vamos lá. A enumeração indica a distância que eles estão percorrendo. Vocês viram? Viram, sumiram, apareceram novamente. Então é como se eles estivessem bem longe, se aproximando, e depois a seca até atrapalhando a visão deles e fica longe de novo, né? A caminhada incessante deles também aparece na hora que fala assim: os infelizes tinham caminhado o dia inteiro. Última questão, 16. Observe no texto que as crianças não têm nome próprio, enquanto que a cachorra chama-se Baleia. Qual o significado dessa diferença? Gente, o processo que ocorre na nomeação dos personagens infantis é chamado de despersonalização. As crianças que são vítimas da miséria perdem aquilo que seria o registro dela como cidadão. O que é? Um nome. Né? Então, elas são chamadas de o menino mais velho e o menino mais novo. Elas são animalizadas. Elas perdem a sua condição humana. Ao contrário do que se vê em outras passagens do romance, com a cachorra. A cachorra chama Baleia. A baleia, ela tem nome próprio, ela parece ser mais humanizada que os retirantes. E isso já fica marcado pelo fato dela ter um nome. Tá? Esse romance é um romance que é sempre cobrado em vestibular. Também recomendo que vocês leiam, ele não é longo, ele tem uma linguagem mais direta, ele é mais fácil de entender do que romances, por exemplo, do século XIX. Né? Ele é um autor que não demonstra grande dificuldade na leitura e, portanto, uma leitura que corre mais rápido. Pessoal, foi isso por hoje. Tá? Corrijam os cadernos de vocês, não esqueçam de colocar o ok feito na correção, porque eu estou contando a participação de vocês. Beijo para todos.